Você deve ser brasileiro. Está curioso sobre seu país? Vamos falar um pouco dele. Se você for estrangeiro e estiver curioso, este vídeo será bom para você também. Geografia. O Brasil é um país de dimensões continentais, ocupando a maior parte da América do Sul, com uma extensão territorial de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sua localização geográfica privilegiada lhe confere uma diversidade única, com uma rica variedade de ecossistemas e paisagens. Uma das características mais marcantes da geografia brasileira é a sua diversidade geográfica. O país abriga uma das maiores extensões de floresta tropical do mundo, a Amazônia, que é considerada a maior floresta tropical do planeta, com uma biodiversidade incomparável. Além disso, o Brasil também possui o Pantanal, a maior planície alagável do mundo, e a Caatinga, um ecossistema único marcado pela vegetação adaptada às condições de aridez. A extensão territorial do Brasil também se reflete em seus pontos extremos. Ao norte, o país se estende até o Monte Caburaí, em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana. Ao sul, o ponto mais meridional do Brasil é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, que faz divisa com o Uruguai. A leste, o país se estende até o Oceano Atlântico, enquanto a oeste, seu limite é marcado pela fronteira com o Peru e a Colômbia, na região amazônica. Essa diversidade geográfica do Brasil contribui não apenas para sua riqueza natural, mas também para sua cultura e sociedade, influenciando a forma como as pessoas vivem e se relacionam com o ambiente ao seu redor. A geografia do Brasil é um reflexo da sua vastidão e complexidade, tornando-o um país único e fascinante. Cultura e sociedade. O Brasil é um verdadeiro mosaico cultural, resultado da miscigenação de diferentes etnias ao longo de sua história. Essa diversidade étnica e cultural é uma das características mais marcantes da sociedade brasileira, influenciando sua música, culinária, dança, religião e tradições. A cultura brasileira é uma fusão de influências indígenas, africanas, europeias, em menor escala, asiáticas. Os povos indígenas, que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos colonizadores europeus, deixaram um legado cultural que se reflete em diversas áreas, como na culinária, uso de mandioca e milho, na medicina tradicional e nas práticas religiosas. A contribuição africana também é fundamental para a cultura brasileira. A influência africana pode ser observada na música, na dança, na religião, como o candomblé e a umbanda, e até mesmo na culinária, com pratos como o acarajé e a feijoada. Os colonizadores portugueses deixaram sua marca na língua, na arquitetura, na religião predominante, o catolicismo, e em muitos aspectos da cultura brasileira. Além disso, outros grupos étnicos, como os italianos, alemães, japoneses e árabes, também contribuíram para a diversidade cultural do Brasil, trazendo suas próprias tradições e costumes. Essa mistura de culturas e tradições faz do Brasil um país único, onde a pluralidade é celebrada e valorizada. A cultura e a sociedade brasileiras são um reflexo dessa diversidade, tornando um lugar fascinante para se explorar e descobrir. História. A história do Brasil é marcada por uma série de eventos que moldaram a formação do país ao longo dos séculos. Desde a chegada dos portugueses em 1500 até os dias atuais, o Brasil passou por diversos períodos e transformações que influenciaram sua cultura, sociedade e política. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, que exploraram suas riquezas naturais, principalmente o pau-brasil, dando origem ao nome do país. Durante o período colonial, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que eram governadas por capitães donatários, responsáveis por administrar e explorar a região. Em 1549, o Brasil tornou-se uma colônia da coroa portuguesa, com a criação do governo geral, que centralizou o poder administrativo na figura do governador-geral. Nesse período, o Brasil começou a se desenvolver economicamente, com a expansão da produção de cana-de-açúcar e a introdução do sistema de plantation, baseado no trabalho escravo africano. O século XVIII foi marcado pela exploração do ouro em Minas Gerais, que trouxe riqueza e desenvolvimento para a região, mas também agravou os problemas sociais e econômicos, levando a diversas revoltas e conflitos. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, devido à invasão napoleônica em Portugal,
o Brasil tornou-se sede do Império Português, com a elevação do país à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Esse período foi marcado por importantes transformações, como a abertura dos portos às nações amigas e a criação de instituições e órgãos de governo. Em 1822, o Brasil conquistou sua independência política, com a proclamação da independência por Dom Pedro I. O país passou então a ser uma monarquia constitucional, com Dom Pedro I como imperador. Esse período foi marcado por conflitos políticos e sociais, culminando na abdicação de Dom Pedro I em 1831. Em 1889, o Brasil proclamou a República, abolindo a monarquia e instaurando um regime republicano. Esse período foi marcado por transformações políticas e sociais, como a abolição da escravatura em 1888 e a promulgação da primeira Constituição Republicana em 1891. Ao longo do século XX, o Brasil passou por diversas transformações políticas e econômicas, incluindo a Era Vargas, o regime militar e a redemocratização do país. Atualmente, o Brasil é uma república democrática, com uma economia diversificada e uma sociedade multicultural e plural, refletindo sua rica história e diversidade cultural. Natureza e meio ambiente. O Brasil é conhecido por sua exuberante natureza e biodiversidade, abrigando uma das maiores diversidades de flora e fauna do planeta. Com uma extensão territorial que engloba diferentes biomas, o país possui uma variedade impressionante de ecossistemas, cada um com suas características únicas e espécies endêmicas. A Amazônia, o maior bioma brasileiro, é considerada a maior floresta tropical do mundo, cobrindo uma área de mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Além de ser lar de milhões de espécies de plantas e animais, a Amazônia desempenha um papel crucial na regulação do clima global, na produção de oxigênio e na manutenção da biodiversidade. Outro bioma importante do Brasil é a Mata Atlântica, que originalmente se estendia ao longo da costa leste do país, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Apesar de ser um dos biomas mais ameaçados do mundo, devido à urbanização e à expansão agrícola, a Mata Atlântica ainda abriga uma grande variedade de espécies vegetais e animais, muitas delas em risco de extinção. O Cerrado é outro bioma brasileiro de grande importância, conhecido por sua biodiversidade única e sua riqueza em recursos hídricos. Apesar de ser menos conhecido internacionalmente que a Amazônia, o Cerrado é considerado a savana mais rica em biodiversidade do mundo, abrigando uma grande variedade de espécies de plantas e animais. Além desses biomas, o Brasil também possui outros ecossistemas importantes, como a Caatinga, o Pantanal e os Pampas, cada um com suas características únicas e espécies adaptadas às condições específicas de cada região. No entanto, apesar de sua rica biodiversidade, o Brasil enfrenta sérios desafios ambientais, como o desmatamento, as queimadas e a perda de habitat devido à expansão agrícola e urbana. A preservação da natureza e a promoção do desenvolvimento sustentável são questões cruciais para o país, que busca encontrar um equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Curiosidades populares. O Brasil é um país cheio de curiosidades e particularidades que o tornam único e interessante. Algumas dessas curiosidades são tão populares que se tornaram parte da identidade brasileira e são conhecidas em todo o mundo. O futebol é, sem dúvida, uma das paixões nacionais do Brasil. O país é o lar de alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo e já conquistou a Copa do Mundo da FIFA 5 vezes, mais do que qualquer outro país. Além disso, o Brasil é conhecido por seu estilo de jogo habilidoso e criativo, que encanta fãs de futebol em todo o mundo. A música também desempenha um papel importante na cultura brasileira, com gêneros como o samba, a bossa nova e o forró que conquistaram o mundo. O samba, em especial, é uma das manifestações culturais mais populares do Brasil, conhecido por suas batidas contagiantes e letras que celebram a vida e a alegria. O carnaval é outra curiosidade popular do Brasil, uma festa extravagante e colorida que atrai milhões de turistas todos os anos. Com desfiles de escolas de samba, blocos de rua e festas por todo o país, o carnaval é uma celebração da diversidade e da cultura brasileira. Essas são apenas algumas das curiosidades populares do Brasil, um país rico em cultura, diversidade e história, que encanta e surpreende todos que o visitam. Economia e desenvolvimento.
A economia do Brasil é uma das mais diversificadas e desenvolvidas da América Latina, sendo classificada como uma economia de mercado emergente. O país possui uma economia mista, com uma forte presença do Estado em setores estratégicos, como energia, mineração e infraestrutura, ao lado de um setor privado dinâmico e diversificado. A agricultura é um dos pilares da economia brasileira, com o país sendo um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. O Brasil é conhecido por sua produção de commodities agrícolas, como soja, milho, café, açúcar e suco de laranja, que são exportados para diversos países. Além da agricultura, o Brasil também possui uma indústria diversificada, que inclui setores como o automobilístico, o de alimentos e bebidas, o de produtos químicos e o de máquinas e equipamentos. O país também é conhecido por sua indústria de mineração, sendo um dos maiores produtores de minério de ferro, bauxita e nióbio do mundo. O setor de serviços também desempenha um papel importante na economia brasileira, respondendo por uma parte significativa do PIB e do emprego. O Brasil é conhecido por sua indústria de turismo, com destinos como Rio de Janeiro, São Paulo e a região amazônica atraindo milhões de turistas todos os anos. Apesar de seu potencial econômico, o Brasil enfrenta desafios significativos em termos de desigualdade social, pobreza e infraestrutura. A falta de investimentos em educação, saúde e infraestrutura básica tem sido um obstáculo para o desenvolvimento do país, mas o Brasil tem feito esforços para superar esses desafios e promover um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável. A conclusão sobre o Brasil é que ele é um país incrivelmente diversificado e rico em cultura, história, natureza e economia. Sua vastidão geográfica abriga uma variedade impressionante de paisagens, desde a exuberante floresta amazônica até as belas praias do litoral. Culturalmente, o Brasil é um caldeirão de influências, refletindo a mistura de etnias que compõem sua população. Em suma, o Brasil é um país de contrastes e diversidade, que encanta e surpreende todos que têm a oportunidade de conhecê-lo. Sua cultura, história, natureza e economia o tornam um lugar único e fascinante, que merece ser explorado e apreciado em toda a sua riqueza e complexidade.